Olá, bom dia, tudo bem? Esse é o Café das 10, o seu programa semanal da Elliott Scott, onde nós conversamos sempre com alguém ligado à área de recursos humanos. Hoje eu vou fazer um vídeo um pouco diferente, sem um convidado. Depois que eu fiz esse vídeo aqui, trazendo a retrospectiva e principalmente as perspectivas para o primeiro trimestre desse ano, eu recebi várias mensagens de pessoas perguntando quais seriam as tendências para recursos humanos para os próximos 3 a 5 anos, segundo a minha visão. Pois bem, decidi fazer esse vídeo para você, mas antes de eu falar sobre as tendências, eu vou me autodescrever. Dessa vez eu estou num cenário um pouco diferente, eu não estou com um fone de ouvido, então você que está apenas me ouvindo, imagine um homem branco, estou sentado numa cadeira, estou com uma camisa de manga curta bege, estou usando um óculos de uma armação preta e uma barba curta. Eu falar das 3 principais tendências que eu enxergo para os próximos anos que vão afetar e vão ter um impacto direto na área de RH, eu preciso dar 2 recados muito importantes. Primeiro recado, o Brasil é um país de tamanho continental. O que isso quer dizer? Quer dizer que todas as tendências que eu vou falar para vocês agora não irão acontecer de uma maneira uniforme em todo o seu território. É muito comum empresas que estão situadas nos grandes centros corporativos do Brasil, como São Paulo, Rio de Janeiro e Belo Horizonte, estarem em contato com inovações, terem melhores práticas de mercado e entenderem, subentenderem que essas melhores práticas estão acontecendo em todos os lugares do Brasil, quando na verdade não. Que é um exemplo muito real e recente sobre isso. Todo mundo está sabendo sobre o hype em torno do ESG. E não por um acaso, há uns meses atrás, foram encontrados trabalhadores com situações análogas à escravidão em meio a todo esse hype, em meio a toda essa melhor prática sobre o ESG, que trata justamente sobre isso, sobre social, sobre governança corporativa e sobre sustentabilidade. E o segundo aviso é o seguinte: todas as tendências que eu vou trazer para vocês agora, além delas terem uma chance maior de começarem a ser implantadas nesses grandes centros, elas também terão grande chance de acontecer nas empresas que já começaram a adequar os seus negócios para o digital. O que é o digital? É a união do online com o offline, ou seja, a união do físico com o digital. Todas as empresas que já iniciaram a modelagem de negócio de uma maneira sustentável, conseguindo abranger essas 2 esferas, têm grandes chances de colher excelentes frutos com as tendências que eu vou trazer. E obviamente isso quer dizer que o RH já está minimamente preparado para as 3 tendências que eu vou trazer, que são 2 tendências muito ligadas à tecnologia e uma tendência ligada a pessoas. E a primeira tendência que eu vou trazer para vocês, que vai afetar a área de recursos humanos entre 3 a 5 anos, nem é nenhuma tendência a mais, já é uma realidade. É a automação de todos os processos da área de recursos humanos. Todos os processos que podem ser automatizados, principalmente os processos transacionais. O bem da verdade é o seguinte: a pandemia acelerou muito essa questão nas empresas, então muitas empresas começaram de fato, no começo ou mesmo no meio da pandemia, a pensar na automação dos seus processos da área de recursos humanos, além dos outros processos transacionais de outras áreas. Mas aqui qual é o ponto? Eu realmente acredito que agora a automação dos processos de recursos humanos vai ser uma tônica em todas as empresas de médio e grande porte, principalmente as empresas que têm presença com várias unidades no Brasil inteiro. Por quê? Porque é necessário ter uma integração dos dados, é necessário ter uma equalização de todos os tipos de dado, da coleta de dado. E aí, obviamente, todas as empresas ou estão passando ou vão passar por um dos 5 itens que eu vou trazer para vocês. É muito importante a gente entender uma coisa quando a gente pensa e quando a gente fala de automação de processos de recursos humanos. Ela vai ser a base para as outras próximas tendências que serão facilmente incorporadas no dia a dia das empresas. E eu tenho certeza que serão tendências que se tornarão melhores práticas e se tornarão realidade nas empresas. O bem da verdade é que todos os processos da área de RH oferecem possibilidades de melhora, tanto de melhora na sua performance, quanto de acuracidade dos dados através da automação dos processos de RH. E eu separei aqui para vocês, de uma maneira muito resumida e muito objetiva, as 5 etapas de um processo de automação que toda empresa já passou ou vai passar. Processo de automação para a área de recursos humanos. Estágio número 1 é o mapeamento dos processos que podem ser automatizados e um entendimento de qual processo vai deixar de muitas vezes ser manual, vai deixar de, por exemplo, ter uma interferência humano-máquina para ser 100% online, para ser 100% digital, para ser 100% automático. Número 2, de fato, a implantação desses processos, questões de testes, questões, por exemplo, de entendimento se o objetivo da ferramenta está sendo ou não alcançado. Terceira etapa, o entendimento dos dados. Não é simplesmente porque os dados foram gerados, o processo foi automatizado, gerou-se relatórios, geraram-se informações.
é necessário com que o profissional de recursos humanos tenha a capacidade de analisar esses dados para justamente entrar na etapa 4, que é a etapa de entendimento dos dados, transformar os dados em plano de ação. E a etapa número 5, que é a incorporação dessa filosofia de trabalho, dessa nova metodologia de trabalho para o RH, transformando o RH numa área que toma grande parte das suas decisões, muitas vezes decisões estratégicas sobre pessoas, baseado em fatos e dados que vieram justamente da automação dos processos de RH. Já vou deixar um outro aviso para vocês. Grande parte das empresas que hoje trabalham com automação dos processos de RH estão entre o estágio 1 e 4. Grande parte das empresas que estão no estágio 5, que já incorporam fatos e dados através da automação dos seus processos de recursos humanos, já tinham inicializado essas etapas pré-pandemia ou mesmo já tinham um setup de automação de recursos humanos muito avançado para a época. Então essas empresas provavelmente já conseguem lidar e já conseguem tomar decisões baseadas nos dados, baseadas nas análises dos dados internos que elas têm. Entendendo o contexto dessa mudança, na minha opinião, um dos grandes desafios para a área de recursos humanos vai ser justamente esse: entender o que os dados querem dizer e principalmente o que fazer com eles. E outra consequência direta dessa tendência é que talvez os RH se tornem muito frios, tomem decisões apenas baseadas em fatos e dados, apenas baseadas em informações. E obviamente quando estamos falando de recursos humanos, estamos falando de pessoas. Então talvez o grande desafio dos RHs, quando a gente fala da automação dos processos de recursos humanos, seja justamente encontrar o meio termo entre uma decisão racional e o impacto que essa decisão terá sobre as pessoas, sobre o dia a dia das pessoas. E obviamente, temas como Employer Branding, Candidate Experience deverão ou poderão ser revistos. São temas que precisam coexistir dentro desse contexto, dentro dessa mudança. Ou seja, as decisões passarão a ser tomadas de uma maneira muito mais lógica, de uma maneira muito mais analítica, dando visibilidade dos processos. As decisões se tornarão talvez até mais fáceis para o negócio. E o grande dilema do RH nesse contexto será: qual é o limite de uma decisão lógica para uma decisão que de fato afete a vida das pessoas, dos seus colaboradores? Mas aí você pensa: Eduardo, isso já acontece há muito tempo nas empresas. Você até tem razão, isso já acontece nas empresas. As empresas já utilizam algum tipo de dado, muitas vezes para economizar recurso, capital humano. Mas acontece que, a partir do momento que a automação dos processos de recursos humanos se tornar atividade rotineira, diária nas empresas, as decisões serão mais transparentes, mais visíveis e mais lógicas. E muitas vezes, uma demissão nem precisará ser justificada, por exemplo. Através de fatos e dados, de relatórios e de análises, a própria pessoa que será desligada, ela já vai saber, por exemplo, que a performance dela está muito abaixo das expectativas, está muito abaixo daquilo que foi acordado. Nesse cenário, quais são os possíveis desafios para os profissionais da área de recursos humanos? Primeiro dele, alinhar toda a cultura de automação dos processos de RH com os conceitos de ESG, Employer Branding e Candidate Experience. Segundo desafio, o RH vai ter um papel primordial na condução do cenário de mudança de decisão. As decisões de fato deixarão de ser decisões subjetivas, emocionais, para serem decisões técnicas, objetivas e lógicas. Então vai ser necessário, além de conduzir de algo subjetivo para algo objetivo, não se tornar fixo, não tomar apenas decisões baseadas na lógica que podem prejudicar o capital humano da empresa no médio e no longo prazo. E o terceiro desafio para os profissionais de RH, eles precisarão entender os conceitos básicos das áreas de programação, lógica e estatística. E a segunda tendência, eu acho que você já até imagina qual que é. Se a primeira foi a automação, a segunda é inteligência artificial. Mas antes de eu falar como a inteligência artificial vai ajudar o RH nas suas atividades, eu acho por bem a gente definir o que é inteligência artificial. Capacidade de dispositivos eletrônicos funcionarem de modo a lembrar o pensamento humano. Perceber variáveis, tomar decisões e resolver problemas. Funcionar em uma lógica que emula o raciocínio. Agora que a gente já definiu o que é inteligência artificial, eu preciso ser muito sincero com vocês. Por trás de todo esse hype recente através desse conceito, a grande verdade é, a gente não vai ver um uso massivo da inteligência artificial no ambiente corporativo no curto prazo. Mas, mesmo assim, é importante a gente entender que entre 3 a 5 anos a inteligência artificial vai ajudar bastante o RH. Só que, como eu falei, grande parte do sucesso futuro da inteligência artificial vai depender muito da automação dos processos e dos sistemas de recursos humanos. Agora eu vou trazer para vocês alguns exemplos de como a inteligência artificial vai ajudar o RH nas suas atividades diárias.
Analisar dados rapidamente, identificando padrões, tendências, melhorando a compreensão de necessidades e permitindo ajustes às ações de RH. Personalização da aprendizagem de acordo com as necessidades e preferências individuais, permitindo que todos aprendam no seu próprio ritmo e estilo e com isso aumentar a produtividade, com colaboradores aprendendo mais rapidamente e com mais eficiência. A inteligência artificial pode fornecer treinamento contínuo e repetitivo, o que ajuda a reter conhecimento a longo prazo. Personalização do desenvolvimento da carreira através do cruzamento de oportunidades e competências. Coisas interessantes, né? Mas eu garanto para você, esses são apenas alguns exemplos de como a inteligência artificial vai ajudar o RH nas suas funções. Mas aí você me pergunta, Eduardo, quais são os desafios práticos da área de recursos humanos sobre a tendência da inteligência artificial? Primeiro desafio, garantir que a automação dos processos de recursos humanos e de todos os tipos de processos transacionais sejam realizados, serão a base para que uma inteligência artificial funcione de uma maneira objetiva e principalmente de uma maneira individual dentro do contexto empresarial de cada empresa. Segundo desafio, entender que não vai ser uma interação máquina-máquina ou homem-homem, vai ser uma interação homem-máquina e, portanto, os profissionais de recursos humanos terão que entender os conceitos básicos de como uma máquina aprende, do aprendizado de máquina. E da mesma maneira que a automação de recursos humanos, os profissionais que vão trabalhar com inteligência artificial precisam entender sobre a análise de dados. E para finalizar, todo profissional de recursos humanos que tiver num contexto em que a IA for utilizada vai precisar ter visão sistêmica para entender justamente o impacto da inteligência artificial, não só no negócio da empresa, mas principalmente na intersecção entre o negócio e as pessoas. E a última tendência que eu enxergo que vai chegar muito forte para o mercado de recursos humanos entre 3 a 5 anos, talvez um pouco antes, é o mercado de profissionais mais 40, mais 50 e mais 60. Por que que isso vai acontecer? Obviamente, uma das consequências da globalização é justamente o mundo sem fronteiras. Isso quer dizer que muitos jovens, muitos profissionais com menos de 40 anos, por exemplo, estão sendo ranteados e contratados por outros países. E, obviamente, em função do câmbio, eles acabam tendo um salário muito alavancado para a realidade brasileira. Muitas vezes, essas mesmas pessoas não têm as suas expectativas de remuneração e de carreira correspondidas aqui no Brasil e vão buscar essas expectativas, vão atrás desses desejos em outras empresas, empresas multinacionais, tanto localmente no Brasil quanto fora dele. E, por fim, a não adequação das gerações mais jovens ao modelo de trabalho tradicional. Não é segredo para ninguém, principalmente para quem trabalha no mundo corporativo. Durante a pandemia, as empresas se readequaram a um trabalho 100% remoto e algumas até híbrido. Mas agora, com o final da pandemia, o final oficial, muitas empresas estão retornando para o modelo 100% presencial e isso está contrastando com o desejo das gerações mais jovens de muitas vezes ou terem um trabalho híbrido ou terem um trabalho 100% remoto. E é nessas horas que as gerações que são mais experientes, mais 40, mais 50 e mais 60, vão ser inseridas ou reinseridas no mercado de trabalho. Por um motivo muito simples, elas cresceram trabalhando nesse modelo tradicional e muitas vezes elas até preferem esse modelo 100% remoto por uma questão geracional, por comportamentos geracionais. Então, na minha opinião, esse talvez seja o grande fator que vai impulsionar a contratação de pessoas mais 40, mais 50 e mais 60 pelo mercado de trabalho, porque o mercado de trabalho, principalmente nos segmentos mais tradicionais, ele não mudou e dificilmente ele vai mudar. Então, esse cenário vai ser muito positivo para a atratividade dessas pessoas. Dessas 3 tendências que eu falei nesse vídeo, a tendência do mercado mais 40, mais 50 e mais 60 é a que mais vai causar desafios para o RH. Por quê? Porque envolve uma questão de legislação, não é simplesmente uma implantação tecnológica, não é apenas uma mudança de modus operandi, uma ferramenta nova, mas existe todo um contexto que vai precisar ser reajustado tanto internamente quanto externamente. Então agora eu vou trazer para vocês as consequências diretas, ou um resumo, um breve resumo das consequências diretas para cada um dos principais subsistemas de recursos humanos quando estamos falando de uma inserção ou reinserção de pessoas mais 40, mais 50 e mais 60. Recrutamento e seleção. Preconceitos e vieses inconscientes serão forçados a serem deixados de lado. Canais e ferramentas de comunicação tradicionais voltarão a ser utilizados e os modernos terão que ser ajustados às características comportamentais geracionais. É aqui que a inteligência artificial vai fazer grande diferença competitiva. Administração de pessoal e folha de pagamento.
Assim como remuneração e benefícios, serão as áreas de RH mais impactadas por essa tendência, já que uma parte desse público estará prestes a se aposentar ou já estará aposentada. Todos os temas referentes ao recolhimento de impostos, previdência e INSS terão que ter acompanhamento redobrado. E é nesse ponto que a automação dos sistemas de RH e integração com os sistemas do governo diminuirão os riscos de erro. Remuneração e benefícios. A contratação desse público implicará numa revisão do pacote total de remuneração. Um exemplo básico disso é a tabela de plano de saúde. O custo médio de uma pessoa de 30 anos é diferente do de uma pessoa de 50. Então o exercício para as empresas se tornarem atrativas para esse público, levando em consideração o salário mais benefícios e o seu caixa, será interessante, o que leva a olharmos ao próximo subsistema, que é relações sindicais e trabalhistas. Relações sindicais e trabalhistas. Para que as empresas comportem um público mais 40, mais 50, mais 60 em larga escala como colaboradores, serão necessárias flexibilidades em alguns pontos da nossa legislação, como, por exemplo, ter leis específicas para benefícios flexíveis e composição do pacote de benefícios de comum acordo entre colaborador e empresa. Por mais que a lei da equiparação salarial garanta que duas pessoas que trabalham na mesma função tenham salários iguais, os custos totais por colaborador serão diferentes, sobretudo para as pessoas mais 50 e mais 60. Então, para que toda essa mecânica seja funcional e sustentável para todos os lados, as relações trabalhistas e sindicais serão de extrema importância no amadurecimento desse processo. Treinamento. Os treinamentos serão personalizados, não só visando o perfil comportamental individual, mas também geracional. Canais e ferramentas que foram esquecidos pelas empresas serão novamente utilizados para que as empresas se adequem à pluralidade do seu público interno. Desenvolvimento. A área de desenvolvimento terá um papel-chave nessa tendência, que é o de garantir o desenvolvimento contínuo desse público, tendo em mente que muitas vezes esse público não terá a mesma performance de curto prazo de gerações mais novas, mas compensarão no médio e longo prazo, com a diferença de um senso de pertencimento e até de gratidão enormes. Eu acredito que a automação de processos de recursos humanos e a contratação de profissionais mais 40, mais 50 e mais 60 acontecerão primeiro do que a inteligência artificial, e eles serão interdependentes. Mas, pelo que eu estou vendo de mercado, eles vão acontecer mais ou menos em paralelo, ou seja, teremos tanto a automação quanto a contratação desses públicos mais experientes acontecendo na mesma época. Na verdade, eles já estão acontecendo. Eu já sei de empresas, principalmente dos segmentos tradicionais, como bancos, indústrias, que já estão reapostando, talvez, em perfis profissionais mais 40, mais 50 e mais 60, entendendo que a curva de aprendizagem deles é um pouco maior, mas em comparação existe uma fidelidade e existe basicamente a mesma performance que muitas vezes uma geração mais jovem tem, com a diferença do tempo, o prazo. Então, profissionais mais 40, mais 50 e mais 60, que são treinados e são capacitados a trabalhar nos dias de hoje, atingem basicamente os mesmos resultados num tempo muitas vezes um pouco maior. Em comparação à inteligência artificial, tenho certeza que ela vai demorar um pouco para ser utilizada em larga escala, mas já é algo que toda a área de recursos humanos precisa ficar atenta, porque a mudança vai ser muito rápida e pode pegar as pessoas de calças curtas. Então é necessário já ter uma predisposição à aprendizagem, já ter a mente aberta para novos conceitos. Essas foram as minhas opiniões sobre as principais tendências para a área de recursos humanos que devem acontecer nos próximos 3 a 5 anos. Muito obrigado pela sua audiência, não se esqueça, curta, compartilhe, se inscreva no nosso canal e até a semana que vem.